Oi, gente. Pois é, o economista e bacharel em filosofia Joel Pinheiro da Fonseca saiu da Jovem Pan e tudo leva a crer que ele foi demitido. E eu queria explicar um pouquinho, na minha opinião, por que o Joel foi demitido e por que o Carlos Andreasa, que fez críticas ao governo Bolsonaro, não foi demitido. E isso é explicado muito pelo tipo de crítica que cada um deles estava fazendo ao governo Bolsonaro. São críticas de natureza distintas. E essa distinção da natureza ajuda a compreender por que o Joel, que é uma pessoa que me parece de centro-direita, do ponto de vista político, eu posso até, quem sabe, um dia conversar com ele aqui no YouTube para a gente investigar mais a orientação política dele. Ele me parece uma pessoa de centro-direita, porque que ele, mesmo sendo centro-direita, foi hostilizado e é percebido como sendo de esquerda pelos bolsonaristas. A gente vai analisar isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas, que vai ter agora uma figura muito interessante, um cartunista muito famoso, vai participar do canal, e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, por que isso aconteceu há 4 dias atrás, né? Ele foi demitido. Por que o Joel foi demitido da Jovem Pan e o Carlos Andreasa ficou? Qual é a diferença entre as críticas que eles estão fazendo e o Vila está fazendo em relação ao governo Bolsonaro? E por que as críticas do Joel não podem ser toleradas e as críticas do Carlos Andreasa podem? Bem, vamos lá. O Carlos Andreasa, ele fez críticas recentemente mostrando que o governo, pelas confusões, pela inoperância, pelos acumulados de erros, não está conseguindo conduzir as reformas, notadamente a reforma da Previdência. Então, vamos decodificar. O que o Carlos Andreasa está querendo dizer? Está querendo dizer que, pela incompetência do governo, eles não estão conseguindo, o Bolsonaro e seus ministros e todo mundo, empurrar a reforma da Previdência, que o Carlos Andreasa deseja que seja feita, e essa é uma crítica que o governo merece, porque não está conseguindo fazer uma reforma que, na minha avaliação, da forma como ela está sendo proposta, ela é extremamente contrária ao trabalhador. Eu já fiz vídeos mostrando que ela é contrária ao trabalhador, contrária aos pobres e tudo mais. Mas o Carlos Andreasa entende que essa reforma ela é importante, então ele está sendo porta-voz de liberais e de defensores, um setor do liberalismo, né? Não são todos, obviamente, mas setores do liberalismo que entendem que essa reforma é importante nesses moldes, nos moldes chilenos. Então essa crítica ela é aceita porque ela é uma crítica que ataca o bolsonarismo na incompetência de gestão, mas sinaliza que continua concordando com a agenda ultraliberal. Ela é defendida até com mais força pelo Andreasa, porque ele está criticando o bolsonarismo pela incapacidade de colocar essa agenda em movimento. Então, críticas como a do Andreasa são toleradas, são respeitadas, são críticas que, dentro de uma rádio da Jovem Pan, eles podem até apontar, não, a gente critica o bolsonarismo, olha só o que o Andreasa falou, olha só o que o Vila falou, não é? Porque eles estão criticando a inoperância política, a falta de habilidade política, falta de capacidade de negociação. Então essas críticas podem ser feitas porque elas têm no seu substrato, abaixo delas, o desejo da implantação das reformas. Reformas de cunho ultraliberal. A defesa de uma pessoa como Paulo Guedes e de suas ideias. Percebem? Por que o Joel começou a falar coisas que não eram críticas também, mas que não eram críticas tão aceitáveis? O Joel resolveu começar a criticar, falas como gente dizer que nazismo é de esquerda. Aí o Joel diz o óbvio, que isso é bobagem. Gente dizendo que não houve golpe em 1964. Joel mostra que isso é bobagem. O Vila também critica, mas o Joel é mais duro nessas críticas. E o Joel começa a criticar do ponto de vista, digamos, cultural, as Olavetes.
o núcleo Olavete do governo. Isso é visto pela Jovem Pan como algo que vai além de uma crítica meramente operacional. A crítica da capacidade de operar política é uma crítica tolerada porque é uma crítica que tem um objetivo não de desconstruir o governo, mas de tentar aprimorar o governo Bolsonaro para que ele seja mais eficaz em aprovar medidas contra os trabalhadores, em medidas mais duras com os mais pobres, ou seja, implantar reformas que têm cunho ultraliberal. Já a crítica do Joel, a crítica que o Joel Pinheiro da Fonseca tem feito, não tem esse intuito de melhorar o governo. Ele é uma crítica que apenas mostra que o governo tem dentro dele figuras desqualificadas, que o governo tem dentro dele, em postos chaves dos ministérios, pessoas sem conhecimento. Mostra que tem pessoas dentro do governo que não sabem do que estão falando, que são pessoas incompetentes. Esse tipo de crítica, do estilo da crítica do Joel, é uma crítica desqualificatória, que não tem elemento que a redima. Então, é um tipo de crítica que tende a enfraquecer o governo Bolsonaro. É um tipo de crítica que, portanto, o público da Jovem Pan não suporta. Não é só a direção, é a direção e boa parte do público da Jovem Pan que, nesse momento, em maioria, não na totalidade, é bolsonarista. E aí começa a percepção que o Joel é de esquerda quando ele não é. Ele pode ser visto como uma pessoa de esquerda se você usar como critério para esquerda e direita apenas as questões culturais. Ou seja, se você disser, olha, se o cara não está empurrando uma agenda ultraconservadora do ponto de vista dos costumes, ele é de esquerda. Se você usar esses critérios, o Joel Pinheiro da Fonseca seria de esquerda. Mas quando você examina o que ele fala sobre economia, o que ele fala sobre política, ele é de centro-direita. Predominantemente. Pelo menos é o que me parece. O máximo que você poderia dizer é que ele assume o que na Europa seria chamado de liberalismo social. Ou seja, uma pessoa que defende predominantemente uma economia de mercado e diminuição da regulação estatal, mas que em alguns setores chaves ele entende que o Estado deve intervir. Só. E que não tem em vista expansão de garantia de direitos sociais para a construção de uma cidadania ampla, fortalecimento da classe trabalhadora, fortalecimento dos sindicatos. Isso não tem no discurso do Joel. O que tem no discurso do Joel é o respeito à existência desses sindicatos, mas não o fortalecimento, não uma proposta que visa o fortalecimento da classe trabalhadora. Então ele não está tão à esquerda assim, ele está meio que no centro, às vezes centro-direita e às vezes, em determinadas circunstâncias, pode ser visto centro-esquerda, no máximo. Só que, por não assumir a pauta ultraconservadora do ponto de vista cultural e a pauta ultraconservadora que faz uma releitura da história, da política, e ele não faz essa leitura, inclusive por causa de uma questão de Schumpeter, né? Não conscientemente eu estou dizendo, mas é porque o Joseph Schumpeter, ele disse certa vez que naquilo que nós somos especialistas, nós tendemos a ser mais rigorosos. E o que é que o Joel Pinheiro da Fonseca é? Economista e bacharel em filosofia. Uma pessoa que é bacharel em filosofia, e que com certeza estudou filosofia política, não poderia subscrever a teses toscas do tipo nazismo de esquerda por uma questão de fidelidade à sua formação. Inclusive ele fez um vídeo sobre nazismo de esquerda, desmontando essa bobagem, que é muito bom. E ele toca... Aí vale um elogio, nós pensamos diferente em muitas questões, mas eu posso elogiar uma pessoa que pensa diferente de mim quando ele faz um vídeo e faz um trabalho adequado. Nesse vídeo, ele toca na questão central, que a esquerda, mesmo a esquerda totalitária, sempre defendeu a igualdade. Mesmo que não implementasse uma verdadeira igualdade, que houvesse, por exemplo, hierarquias muito fortes na União Soviética, eles diziam que era para promover uma sociedade com igualdade, sem classes. Já o nazismo desejava implementar uma sociedade altamente hierarquizada, e isso estava em seus objetivos explícitos.
Então o nazismo que diz, não, a sociedade não deve ser igualitária e ela não é para ser, porque as raças são diferentes e existem raças superiores a outras. Essa é a posição no nazismo. Então Joel ele vai no âmago, um vídeo muito bom dele, justamente analisando isso, não é? Então, esse tipo de fala que ele fez nesse vídeo e que ele já vinha fazendo antes, é um tipo de fala que é quase que intolerável para o atual bolsonarismo. Vale lembrar que o Vila, que tinha chamado o Bolsonaro de nazista, e eu recupero isso naquele vídeo meu, inclusive de vídeo de sucesso, Os Bolsonaros de Marco Antônio Villa, depois criticou o Roger Waters quando incluiu ele nos fascistas. Ou seja, o Villa já começou a se controlar, já começou a policiar o que ele dizia em relação a esses temas. O Joel não se policiou tanto. Continuou denunciando por causa de uma fidelidade, como eu disse, schumpeteriana, né, do Schumpeter. Não que ele tenha seguido o Schumpeter para isso, mas é schumpeteriano no sentido puro da coisa. Ou seja, Schumpeter disse que nós somos mais rigorosos com relação àquilo que é nossa formação. Então, por ser rigoroso com relação à própria formação, ele não poderia admitir esse nível de bobagem. A bobagem chegou a um determinado valor que, se ele comprasse, se ele permitisse que fosse dita, ele estaria atacando a própria formação dele. E aí ele não fez isso. É mais uma demonstração de que a Jovem Pan se tornou uma espécie de Fox News brasileiro, né? Enfim, a Jovem Pan assumiu um discurso completamente favorável ao Bolsonaro, e a única crítica que é permitida ao Bolsonaro é a crítica que diz: Bolsonaro, você está sendo incompetente em realizar aquilo que nós defendemos que você faça e que é o que você também defende. Ou seja, essa é a única crítica que eles toleram. Incompetência de gestão, incompetência administrativa, porque essa crítica tem no seu substrato uma defesa ainda mais radical das reformas liberais. Qualquer coisa que critique outro aspecto do governo Bolsonaro com muita dureza e com muita regularidade será uma crítica que não será tolerada na Jovem Pan. O que me aborrece na Jovem Pan é a falta de transparência. Se a Jovem Pan dissesse: olha, nossa linha editorial é essa aqui, e quem foge da linha editorial realmente nós não temos interesse em contratar, beleza, é um órgão da imprensa que tem essas características editoriais e você já sabe filtrar tudo que vem de lá a partir disso. Mas a Jovem Pan paga uma de imparcial, dizendo coisa que eles não são. Eles insinuam que são objetivos quando não são e demitem pessoas pela opinião e pela percepção e pela análise que é decorrente da sua formação, como eles fizeram com Marcelo Madureira, que não é de esquerda, como eles fizeram com o Eduardo Moreira. Quando eles contrataram o Eduardo Moreira, eles já sabiam o que o Eduardo Moreira defendia, a não ser que fossem muito incompetentes na avaliação. E agora demitiram o Joel Pinheiro da Fonseca pelos mesmos motivos. Sendo que dois dos três demitidos não eram de esquerda. Só o Eduardo Moreira pode ser considerado hoje uma pessoa de esquerda desses três. Você vê que coisa curiosa, não é? Mas enfim, gente, é isso aí. Se você gosta do meu canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, sim, considerem apoiar a gente no Apoia-se, se vocês puderem. Um abração, tchau, tchau.